Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Bom, hoje eu trago para vocês aqui uma planta medicinal incrível. Esse daqui é uma das variedades de menta. O nome científico dessa variedade é menta vilosa. Bom, a gente tem menta piperita, menta pulégio, né, menta espicata, tem várias mentas. É um grupo fascinante. São várias plantas medicinais, né, que estão aí inseridas, né, contidas então nesse grupo. Todas elas possuem cheiros, né, possui aromas muito parecidos entre si. Isso porque os compostos dessas plantas são praticamente os mesmos, né? Só que mesmo assim ainda tem uma, digamos, uma concentração maior de uma variedade para outra. Por exemplo, a gente vê muito, né? Vê muito pessoal utilizando um certo tipo de hortelã, que é a menta piperita. Então é a mais utilizada, né? É a mais famosa, ou digamos assim, a mais difundida mesmo, é a menta piperita. Mas a gente possui vários outros tipos de mentas, outras espécies, né, outras plantas. Na verdade, essa planta aqui, elas possuem, né, um alto poder de cruzamento entre si. Então a gente sempre tem uma variedade diferente, sempre surge uma planta diferente. Então por isso que a gente vê tantos tipos de menta. Essa aqui, por exemplo, ela é muito parecida, né, com a menta piperita, contudo ela possui pelos, né, esses pelinhos aqui. Então torna ela assim, é uma menta, ela é sedosa, né? Você coloca a mão assim, então ela tem aquele cheiro, aquele perfume, assim como as outras hortelãs, só que ela possui pelos, né, nas folhas dela. Mas os benefícios são muito similares às outras. E esse daí é um segredo que eu quero contar para vocês. Vou falar um pouquinho dos benefícios, mas eu quero falar um pouco sobre essa questão, né? Não só aqui em específico da hortelã, mas isso vai servir para você fazer o melhor uso também das plantas medicinais, para você saber o horário, né, o tempo certo de colher suas plantas, que vai fazer total diferença na produção, então, dessa droga vegetal, ou que seja, então, desse medicamento que você vai fazer, na sua tintura, do seu chá e de qualquer outra preparação, tá certo? Então, fique comigo até o final do vídeo que você vai entender bastante coisa sobre essa questão do cultivo das plantas, né, a questão do cultivo, da colheita dessas plantas medicinais para você ter qualidade naquilo que você vai produzir. Para, logicamente, resultar em alguma coisa, né, para você realmente ter resultado no uso das plantas medicinais. Pois então, a hortelã, no caso, tanto faz qualquer uma delas, você tem uma grande atividade, né? Elas são muito reputadas, por exemplo, contra problemas respiratórios. Contudo, as hortelãs, por ela ter esse, né, por conta da mentona, do mentol, elas têm dão essa sensação, né, de geladinho, né? Essa sensação então de refrescância. Não é à toa que é usada, por exemplo, na bala house, utilizada, né, na produção de balas. A indústria utiliza muito o óleo essencial de menta, utiliza muito as mentas, né, para a produção de alimentos, esses alimentos assim, né, produtos alimentícios, né, que tem então esse sabor, né, que é geladinho, que dá essa refrescância. Então é inserido em bebidas, em balas, chicletes e tal, na pasta de dente, né? É utilizado em produtos também de cosmética, enfim, a menta está inserida nos mais variados aí, segmentos. Então a indústria utiliza muito o óleo essencial. Inclusive é utilizado até, por exemplo, na produção, né, do cigarro ali colocado então no cigarro é utilizado o óleo de menta, né? Então a menta ela traz toda essa potencialidade. Sem contar que é uma planta das mais utilizadas na aromaterapia. Então, tirando a lavanda ali, né, que é a rainha das plantas na aromaterapia, de onde tudo começou, a menta piperita em específico é a mais utilizada. Então, a menta piperita, a menta em si é uma planta sensacional, uma planta que auxilia muito, né, nas dores de cabeça, na enxaqueca, na má digestão. É uma planta que pode ajudar muito no melhoramento cognitivo. É uma planta que tem uma atuação, por exemplo, um anti-Alzheimer, é uma planta antidepressiva, né? Tira essa ansiedade, uma planta com uma energia muito boa. Bom, é uma planta que, por exemplo, um chazinho de hortelã melhora muito a digestão. É uma planta muito boa contra flatulência, gases. É uma planta que é excelente também para os problemas respiratórios, só que tem um porém.
por ela ter esse sabor gelado, ela lembra, né, ela traz para a gente já uma mensagem de que deve ser mais utilizado na época do calor. Então, você, por exemplo, tem um suco ali de abacaxi rico em bromelina, né, que tem essa atividade, a atividade então broncodilatadora, tem uma atividade mucolítica, né, de tirar então esse catarro, esse muco. A hortelã vai ajudar muito nos casos de bronquite, de asma e tudo mais. Só que ela é muito bem recebida na época do calor, né? Então você tem esse sabor refrescante dela, vai ser muito bom no suco ali de abacaxi, de limão, de maracujá, enfim, fica a seu critério onde vai colocar ela num suco. Mas a questão é, você pode fazer um suchá, né, e utilizar a planta. Mas é uma planta assim excelente para você tanto fazer o chá, fazer o chá dela e depois colocar no suco, assim como você simplesmente colocar a planta mesmo fresca e bater no liquidificador e fazer o suco dela. Então vai ser muito bom, certo? Então é excelente. Sem contar que o óleo essencial dela é um dos básicos, né, para a gente ter e colocar num difusor e trazer toda uma sensação de bem-estar para a gente. É uma planta que auxilia, por exemplo, na queda do cabelo, uma planta excelente para aumentar essa circulação, né, nos folículos capilares. É uma planta que é associada com o Rosmarinus officinalis, o alecrim. Você tem uma excelente planta para melhoramento, né, desse aspecto todo, anti-caspa, anti-queda, né? Então é muito bom. Realmente a hortelã é uma planta sensacional, sem contar que é uma planta antiparasitária, anti-almíntica, excelente. Você utilizar a hortelã aí no dia a dia, fazendo chá, fazendo tintura, fazendo sempre o uso da hortelã, você tem uma planta para combater os parasitas e eliminar então todo tipo de parasita. É uma planta excelente. Sem contar que é uma planta antifúngica, antibacteriana, anti-inflamatória, né? E o óleo essencial dela tem ali uma grande atividade realmente anti-almíntica, tem uma propriedade incrível sobre a nossa saúde como um todo. Bom, mas agora tirando essa parte aqui dos benefícios dessa planta, você só vai conseguir os benefícios tanto dela como de qualquer outra planta medicinal se você seguir isso que eu vou falar para você aqui agora. Essa planta, por exemplo, ela está começando a florir, então eu já fui lá e podei ela, tirei o que eu preciso. Esse é um primeiro aspecto, não deixe a planta florir para você colher, porque assim a planta está com as propriedades afloradas, realmente é que a planta está concentrada na folha. Agora, quando ela começar a produzir a flor, ela já vai começar a, né, despejar, concentrar a sua atividade mais na flor para proteção, para ela poder se reproduzir. Embora seja uma planta que ela produz, né, as suas ramificações que são a sua reprodução. Então, essa planta ela vai reproduzir por ramificações, assim como uma grama, por exemplo, ela começa a ter essas ramificações, né, na terra, né, subterrânea, e ali então ela vai soltando aquele cipó, né, aquela espécie de cipó e tal, as ramas dela, e assim ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, vai aumentando. Então ela produz flor, porém ela não produz essas sementes, tá? Então a planta que já começa por aí, quer colher a planta, colhe a planta antes que ela floresça. Bom, uma outra coisa muito interessante de você saber é o horário de colher. Então, por exemplo, essa planta que ela foi colhida bem de manhã. Por quê? Porque assim a gente tem a concentração ali dos seus óleos essenciais, né, dos seus fitoativos, ali nas folhas, por exemplo. A planta está descansada, a planta já passou pelo processo, né, da noite ali, descansou, estava tudo fresquinho, não teve essa grande atividade por conta do sol, da presença do sol. Então a planta está, entre aspas, descansada, então a gente vai já colher a planta. E isso é respeitado pela indústria, por exemplo. As grandes marcas aí de óleos essenciais faz isso, por exemplo, a Laszlo, né, entre outras, eles respeitam muito essa questão, né, de a planta ela precisa ser colhida numa hora certa, num tempo certo, porque isso vai interferir muito na concentração de bioativos. Então, por exemplo, essa planta ela possui mentona, mentol, polegone. Essas substâncias, esses bioativos da planta, podem estar concentrados em determinadas regiões da planta, dependendo do horário que for colhido. Por isso, a maioria das plantas são colhidas logo de manhã.
toda vez que você for colher uma planta medicinal, prefira colher ela logo de manhã, ao invés de você esperar, né, o sol subir e você colher a sua planta, porque assim aquela planta está sendo, né, prejudicada, e sem contar a própria conservação dela. Se você colhe essa planta logo de manhã, o que vai acontecer? A planta não vai murchar. Você pode, por exemplo, levar ela para a feira, né? Você que colhe a planta para poder vender, a planta colhida de manhã, você sabe, escolhe de manhã, não é por questão de chegar lá na feira, né, para você, porque a feira começa cedo, o pessoal colhe de manhã. Não, não é isso. É porque colhendo de manhã você tem o melhor proveito em bioativos, né, mas a outra questão é a conservação da planta, então ela vai durar muito mais. Então quando você for colher ela, leva ali já uma bacia, né, com um pouco de água para ela ficar ali, né, com o pezinho, né, da planta. Então você colheu ela, né, cortou ali, você já coloca ela em um local para ela já ir sugando a água e não morrer com facilidade, para ela não murchar. Tem essa questão também, e principalmente essa questão das concentrações de bioativos, que vai interferir muito, né? Sem contar que, por exemplo, a planta, dependendo da região, do clima daquele local, se for uma região mais chuvosa, uma região mais seca, uma região mais úmida, uma região com clima ameno, né? Uma região quente, uma região fria, tudo isso vai influenciar. Se a planta está a nível do mar, se a planta está, então, muito acima, né? Está, por exemplo, plantado lá na Cordilheira dos Andes, se ela está numa região montanhosa, ela vai produzir mais ou menos determinadas substâncias. Se a planta está aqui na minha região, se está lá na Amazônia, se está lá no Rio Grande do Sul, ela possui mais ou menos certas substâncias. Os grandes produtores, as grandes fazendas, elas têm que respeitar isso, porque quando eles forem fazer ali a análise dessa planta, principalmente, por exemplo, em óleos essenciais, que eles fazem a cromatografia, quando vai fazer essa análise da planta, eles vão ver, né, quais substâncias tem ali majoritariamente naquela planta. Não é porque a gente sabe que aqui tem mentona, tem mentol, né, que tem limoneno, que toda planta do grupo, né, desse gênero hortelã vai ter essa substância. Talvez tenha, pode ter, mas tem uma concentração bem pequena. Então, dependendo da planta, às vezes ela tem uma concentração maior ou menor de determinada substância e acaba tendo, dessa forma, uma destinação diferente. Por isso que você vai ver alguns óleos essenciais, né? Principalmente os óleos essenciais, porque eles fazem uma análise bem interessante, né? Muito detalhada mesmo, para saber os compostos bioativos nessa planta e se eles podem colher qual parte, né, da planta em determinada época eles podem colher para colher, digamos assim, aquele benefício da planta. Então a canela, por exemplo, a planta, né, a canela, ela possui uma determinada substância na raiz, uma determinada substância na casca, uma determinada substância na folha. Então por isso da mesma planta vai surgir óleos essenciais diferentes. No caso aqui da hortelã que a gente está falando, o que a gente aproveita da planta? Você vai dar preferência para a folha. Contudo, esses ramos aqui também podem ser utilizados, mas a gente deve utilizar a planta colhida bem de manhã para você preservar essas características, essas substâncias bioativas dela. Outra coisa é você não vai manusear de qualquer jeito, não pega essa planta e bata essa planta, amasse ela, porque quando você faz isso, você já tem um rompimento dessas células, né? Então essas moléculas elas vão ser facilmente perdidas, né, para o ambiente. Você então vai perder essa capacidade terapêutica da planta e você não vai ter ali uma droga vegetal de qualidade, tá certo? Então eu quero trazer para vocês essa visão, para vocês se atentarem ao horário que você for colher. Então você vai colher sempre de manhã ou então à noitinho, mas é muito melhor de manhã. Você colhe ela bem de manhã, antes do que o sol suba demais. Você vai aproveitar muito mais dessa planta medicinal. Outra coisa, tem que sempre se atentar por questão da parte que você utiliza, não esperar a planta florir para você utilizar a planta, para você retirar o que você precisa. Só se for, por exemplo, se é uma lavanda, então é lógico que a gente acaba utilizando flor. Então, tudo bem, a planta está florida. Se você precisa de uma Melissa officinalis, ela não espere que ela floresça. Se você precisa do hortelã, é a folha, não espere que ela floresça, embora pode utilizar a flor. Tudo bem utilizar a flor, mas a questão é, a maior concentração vai estar aqui, a não ser que forem aquelas plantas que a gente precisa da flor em específico, como a camomila, Matricaria recutita,
Ou como a lavanda, seja ela lavanda officinalis, lavanda bustifolia, seja qualquer uma delas, tá bom? Não importa. Qualquer planta medicinal você tem que observar a questão da parte que você vai utilizar, o horário que vai colher, o manuseio. Você não terá um remédio, um medicamento de qualidade se você não respeitar o horário que colher, se você não respeitar a questão do manuseio, não pode bater, não pode colocar em qualquer local. A própria produção em si, o plantio daquela planta medicinal, não pode plantar em qualquer local, tá certo? Não pode lidar com essa planta de qualquer jeito. E sem contar ainda que a gente pode até trazer a questão da fitoenergética, tá bom? Então, por exemplo, essas plantas medicinais, todas as plantas, né, na verdade, mas as plantas aromáticas, por exemplo, só de você tocar numa planta dessa, você já tem uma liberação muito grande de óleos essenciais, o que é maravilhoso, já vai trazendo todo um tratamento no nosso sistema nervoso. E aí você, por exemplo, olhando pelo fato, né, dela ser uma planta energeticamente muito positiva, muito bom mesmo, você manusear essa planta, pensando na fitoenergética, como que você vai utilizar uma planta que você tipo roubou ali na casa do vizinho? Não tem como. Então, só essa questão mesmo já não vai trazer uma energia boa, né? Você não vai fazer um bom, né, dali um tratamento utilizando uma planta desse tipo. E sem contar que você não sabe, vai saber se o vizinho utilizou algum produto químico ali naquela planta, ela está lá exuberante, bonita e tal, vistosa, mas utilizou substâncias químicas ali naquela planta, tá bom? Então eu quero que você aprenda isso também, que você se atente a isso. Uma outra questão que deve ser respeitada é o horário de colheita, época de colheita. Você não vai colher a planta, né? Sempre colher a planta em horário logo de manhãzinho ou então bem à tarde. Não colher a planta em período chuvoso, não colher a planta quando estiver ventando muito, né? Jamais colher, logicamente, a planta cultivada num local que você não sabe. Tem essa questão também. Respeitar bastante essa questão da colheita, né? Saber o que você está colhendo, qual parte você vai utilizar, enfim, pegando ali a melhor parte da planta, fazendo uma pré-seleção. Você já faz a seleção ali antes de você colher a planta, pegando a melhor parte da planta que você quer, mais vistosa, mais bonita, né? A parte correta, logicamente. E depois você vai fazer uma outra seleção, lavar isso, limpar isso da melhor, né, maneira e tal, e evitando, né, muito manuseio, muito mexer com a planta, amassar a planta, porque senão você tem uma grande perda ali de óleos essenciais e substâncias bioativas na planta. Se você manuseia muito, bate com ela, ela começa então a perder seus compostos, tá certo? Bom, espero que tenha gostado do vídeo, tá bom? Se você quiser fazer o uso, no caso da hortelã, é muito simples, né? Você pega aí uma colher de sopa cheia, né, dessa planta medicinal, você pode fazer o uso tranquilo, fazendo seu chá. Pode pegar um raminho desse assim, ó, de hortelã e fazer o uso no suco, por exemplo, utilizando ali um suco de maracujá, né, num suco de laranja, enfim, fica a seu critério qual é o suco que você queira. Alguns combinam muito mais, por exemplo, para combater uma tosse, uma gripe. Então ajuda muito você fazer um uso de um suco de hortelã junto com fazendo uso da hortelã, né, e do abacaxi, por exemplo. Então o abacaxi sendo ali um anti-inflamatório muito interessante por conta da bromelina, vai atuar muito bem aqui com a hortelã. Aí o que você faz? É muito melhor a planta por ela ser, né, ter esse sabor geladinho e tal. Então é interessante você utilizar ela em forma de suco. O sabor dela lembra muito mais a época do calor, né? Refrescância, ao invés de utilizar na época do frio. Bom, então espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo. E é isso. Um grande abraço, te espero na próxima. Tchau, tchau.